Desejo saudar a todos com a paz do Senhor. Amém. Você já disse à pessoa que está do teu lado, essa é a noite da nossa vitória? Como falar isso? Diga para duas pessoas aí, essa é a noite da nossa vitória. Nós estamos na casa de Deus. Queria pedir, por gentileza, que vocês colocassem de pés e abrissem a sua Bíblia no segundo livro dos Reis, capítulo 11. Nós vamos ler 4 versículos. Enquanto vocês colocam de pé, com a sua Bíblia na mão, com o seu iPad ou o seu celular, eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor André, que confia a nós a oportunidade de compartilhar a palavra nessa noite, e do nosso diácono Renato, em nome de Deus, que está aqui na condução do culto. Eu estive meditando na palavra, logo que fui informado que teria a oportunidade, orando a Deus, e essa é uma mensagem de um devocional que fizemos alguns dias atrás e cai perfeitamente no dia de hoje aqui para nós, para a glória do nome de Jesus. Estamos no culto de libertação, estamos um dia depois do que o mundo celebra como Halloween e um dia antes do que o mundo celebra como Dia dos Mortos. Então eu creio que nós estamos no lugar certo. Aleluia a Deus. Não, 5 ficaram felizes. Glória. Eu creio que nós estamos no lugar certo. Glória a Deus. Aleluia. É uma gasolina para nós aqui tomarmos um ânimo. Segunda de Reis, capítulo 11, versículo 1. Eu quero pregar subordinado ao tema destronando o espírito de Atalia. Destronando o espírito de Atalia. Diz assim a palavra do Senhor: quando a mãe de Acasias, Atalia, tomou conhecimento que seu filho tinha sido morto, mandou matar toda a descendência real. Mas Joseba, filha do rei Jorão, irmã de Acasias, pegou Joás, filho de Acasias, e o raptou dentre os filhos do rei que tinham sido condenados à morte. Ela o escondeu de Atalia junto à sua ama, para que não matasse também. Verso 3. Ficou 6 anos sob a sua proteção, escondido no templo do Senhor, enquanto Atalia reinava sobre a nação. Verso 12, para terminar a base bíblica para nós, diz assim, versículo 12: então Joiada fez sair o filho do rei, pôs-lhe a coroa, ele entregou uma cópia do documento da aliança, o livro do testemunho. E imediatamente eles o proclamaram rei e ungiram. E todo o povo celebrava com palmas e brados: viva o rei! Aleluia! Tome seu assento glorificando a Jesus e muito obrigado pela sua referência. É bem certo que nós temos uma realidade espiritual e uma realidade física. Nós somos seres espirituais vivendo uma realidade material nesse mundo. Nós somos feitos espírito, alma e corpo. E há uma dimensão espiritual que o apóstolo Paulo confirma no Novo Testamento e que desde o Antigo Testamento nós observamos entre o reino dos céus e o reino das trevas. Há uma guerra, uma batalha pela eternidade, uma batalha por cada vida, uma batalha pelo plano de Deus. Desde que o Senhor disse no jardim do Éden, nascerá da mulher, da semente da mulher, que pisará a cabeça da serpente e esta lhe ferirá o calcanhar. Satanás vem lutando contra a humanidade, vem destruindo famílias, vem destruindo o projeto, tentando destruir o projeto de Deus, na linhagem que Deus escolheu desde Abraão, para trazer Jesus ao mundo e salvar a todos nós. Ele veio fazendo com que muitos caíssem do trono, caíssem em pecado, caíssem da presença de Deus, fossem destruídos no meio do caminho, e em alguns casos esse propósito foi cumprido. Mas Deus nunca chega atrasado, e ainda que o inimigo tenha projetos contra nós, Deus sempre tem uma provisão para nos livrar da morte. Ainda que o adversário venha por um caminho, ele foge por 7 caminhos, e toda arma forjada contra nós não prosperará, e toda língua que se levante contra nós em juízo será condenada, e nenhum encantamento vale contra Jacó nessa noite. Se eu fosse você, eu adorava a Deus porque nós estamos vivos, sobrevivemos, fomos livrados, fomos guardados. O projeto de Deus ainda está vivo no tempo.
Atalia era filha de Jezabel e de Acabe. Jezabel, sacerdotisa do diabo, por que não dizer, levou o povo a pecar, o reino do norte, na época do rei Acabe, a adorar a Baal e a Astarote. Ela não era só uma sacerdotisa do diabo, como também influenciava o povo de Deus, como Deus condena lá no Apocalipse, através da mensagem às igrejas. Filha de Jezabel, ela tinha uma característica diferente de Jezabel. Jezabel era mais impositora, era mais violenta, Atalia era mais sábia, ela era mais sutil, ela era menos espalhafatosa, ela era mais oculta, ela era a que ensinava, ela era a que dava conselhos, ela era a que influenciava também o seu esposo Jorão em muitas coisas. E ela vinha pelo mesmo espírito de Satanás para tomar o trono, usurpando a autoridade. A Bíblia diz que ela vê então o seu esposo falecer, filho de Jorão, filho do rei Josafá, reino do sul, e o seu filho Acasias morre nas mãos de Jeú. Depois disso ela diz, é o momento de eu tomar o trono, é o momento de eu assumir o governo, a coroa vai ser minha de qualquer maneira e eu vou estabelecer em Judá o mesmo que a minha mãe fez em Israel, fazendo com que Baal seja adorado. Eu vou exterminar a adoração de Jeová, eu vou acabar com o sacerdócio, eu vou acabar com a tribo de Judá, eu vou acabar com a adoração no templo, eu vou destruir e matar todas as crianças. Eu vou exterminar a família que falta de príncipes que ainda eram herdeiros e estavam vivos. E ela isso fez. Morrendo seu esposo, ela mata os seus próprios netos, para que nenhum deles subisse ao trono legitimamente. Querendo usurpar o lugar de rei, ou a única rainha de Judá na história do povo de Deus, ela conseguiu fazer isso. O seu plano foi avante. Ela começou a prosperar segundo os seus próprios olhos. Ela conseguiu destruir alguns reis. Ela matou algumas crianças. Mas dentro do templo do Senhor, Deus tinha uma surpresa. Ela querendo tomar o trono soberanamente, Deus desperta uma outra mulher. O nome dela aparece no versículo 2, que significa: o Senhor é a minha aliança. Glória a Deus. O Senhor é o meu juramento. O Senhor é o meu pacto. Ela era esposa de um sacerdote chamado Joiada. E a Bíblia diz que essa mulher, ao ver que ela está matando toda a linhagem real, ela toma um menino de 1 ano nos braços, o leva para o templo, pastora, e diz: eu vou escondê-lo aqui. Aleluia. Enquanto Satanás está tombando, destruindo, matando crianças e jovens, destruindo famílias, impedindo o projeto de Deus, conseguindo impedir que aqueles que são da linhagem real assumam a sua posição, os que são chamados para coisas grandes morram no meio do caminho, Deus ainda usa alguém para livrar o rei da morte. Deus ainda usa alguém para trazer um menino para o templo. E um versículo que me fez tremer diz o seguinte: ele ficou 6 anos escondido no templo, porque ela toma a criança e leva para a casa do Senhor. Ela adota a criança como seu filho e filho do sacerdote. Ele não só sobreviveu da matança, ele não só foi livrado das mãos de Atalia, ele foi escondido no templo. E a primeira coisa que eu quero dizer para você aqui nesta noite: você não veio aqui só para ver o seu amigo, a sua amiga. Nós não viemos aqui só para assistir um culto mais, ou para dizer que viemos ao culto na semana. Nós não viemos aqui só para entregar o nosso dízimo e a nossa oferta. O que você pensa que é esquecimento é Deus te escondendo de alguma coisa. O templo do Senhor, a casa do Senhor, é o lugar do teu refúgio. Esse é o lugar onde Deus nos livra das mãos de Atalia. É aqui dentro que Deus te livra do espírito da morte lá fora. É aqui dentro que Deus te preserva e te guarda para o projeto que Ele tem na sua vida. O diabo não quis que você nascesse, que você crescesse, que você avançasse, que você estivesse vivo e que você estivesse na presença de Deus. Mas Deus usou alguém para te trazer nesse lugar e cuidar de você e criar você na presença de Deus, para que você assuma o trono que está destinado a você. Eu não sei se você pode se alegrar e dar glória a Deus pelo livramento, porque só pelo fato de você estar aqui já é uma grande vitória para a glória de Deus. Você não está esquecido, você está escondido. Aleluia, Deus. Diga para o irmão que está do seu lado: você não está esquecido, você está escondido.
Você sabia que às vezes Deus nos esconde? Deus escondeu Moisés por 3 meses. E enquanto escondeu, o menino ia ficando cada vez mais bonito. Deus escondeu Elias no Querite, porque Acabe queria matá-lo. E enquanto escondeu, no ali de Deus, o corvo obedeceu e o alimentou. Porque quando Deus nos esconde, Ele cuida de nós. Porque quando Deus nos esconde, Ele nos alimenta. Porque quando é Deus que nos esconde, alguém pode dizer, morreu, acabou, não tem ninguém mais. E Deus tem uma surpresa. Aleluia. Deus escondeu Elias e o alimentou com corvo, de manhã e de tarde. No esconderijo do Senhor é o lugar que nós habitamos em proteção. O salmo mais conhecido da vida é o Salmo 91. Que habita no esconderijo do Senhor. A sombra do Onipotente descansará. Glória a Deus. Eu não sei o que você pensa de estar na presença de Deus, mas só pelo fato de hoje você servirmos a Deus, de você levar um livro com uma Bíblia nas suas mãos, de você usar uma roupa de obreiro, de você vir louvar ao Senhor no púlpito, de você fazer a obra de Deus, já é Deus te escondendo de alguma coisa. Já é Deus te preservando de alguma coisa. Alguns contatos que Ele tirou da sua vida, alguns relacionamentos que Ele desfez, algumas pessoas que foram embora, algumas pessoas que te bloquearam no meio do caminho, algumas pessoas que deixaram de te seguir. Era Deus te escondendo de alguma coisa. Era Deus te livrando de alguma coisa. Aquela porta que se fechou, aquele amigo que te traiu, aquela pessoa que deixou você para trás, já era Deus te escondendo de alguma coisa. Ah, Deus está escondendo a nossa vida de Atalia nesta noite. Ele está te escondendo de amizades que iam impedir você sentar no trono, na direção de Deus. Glorifica o Senhor, porque você nem sabe, mas Ele estava te escondendo de alguma coisa. Escondido no templo, não tinha outro lugar. Escondido no templo do Senhor. Aí o Salmo 84, ele diz assim: você pode adorar a Deus, viu? Aleluia. Você pode dar glória a Jesus. Glória a Deus. Você pode dar glória àquele que recebe toda a glória. Não a nós, não a nós. Ao teu nome damos glória. Porque Atalia escondeu o menino no templo do Senhor. Quão amável ao Senhor é o lugar da tua morada, o Senhor dos exércitos. Minha alma se consome de ansiedade pelos átrios do Senhor. Meu coração e minha carne vibram de alegria pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, ao abrigar os seus filhotes, num lugar próximo ao teu altar. Ó eterno Rei dos reis, Rei meu Deus, felizes os que habitam em tua casa. No espanhol é dichosos. Dichosos no espanhol significa dignos de inveja. Dignos de inveja é quem habita na tua casa. Aleluia. Felizes os que habitam em tua casa, louvando-te sem cessar. Felizes os que em ti encontram sua força, e todos aqueles que são peregrinos de coração, ao atravessarem um vale de lágrimas, estes que habitam em tua casa, o convertem, o transformam num lugar de fontes, manancial, fontes de boa chuva noturna, ainda que cobre de bênçãos, caminhando com vigor sempre crescente, ou eles vão crescendo de força em força, de força em força, de força em força. Você entrou cansado, eu entro cansado também, mas é aqui que nós renovamos as nossas forças, é aqui que nós nos fortalecemos no Senhor e na força do seu poder, é aqui que nós crescemos de força em força. Aleluia. Algumas coisas que Deus falou comigo, eu quero correr porque o relógio, ele tem que aceitar Jesus também. Escuta isso. Deus primeiro escondeu o menino. Passou-se de 1 ano a 7 anos de idade, foram 6 anos. E Deus falou comigo, enquanto ela pensava que todos estavam mortos, ele estava crescendo. Aleluia. Aleluia. Enquanto ela pensava, ele está morto, Deus estava fazendo ele crescer em oculto. Crescer escondido não é fácil. E dá vontade de se mostrar. Dá vontade de dizer, eu ainda estou vivo aí. Não morri não. Eu estou aqui. Crescer escondido sem ninguém ver. Enquanto ela disse, ele morreu, ele estava crescendo escondido. Ei, às vezes Deus faz assim. Deus permite que eu e você crescemos escondido. Dá vontade de postar, dá vontade de fazer, dá vontade de publicar, dá vontade de mandar pelo WhatsApp. Aí Deus diz, silêncio.
Você precisa crescer escondido. Porque o mais importante de uma árvore não se vê. O mais importante de uma árvore cresce escondido debaixo da terra. O mais importante na sua vida não vai aparecer para todo mundo. As tuas horas de oração, o teu joelho na madrugada, as tuas lágrimas do lado da cama. Quantas vezes você queimou os olhos de sono, lendo e estudando até tarde. Aquilo que ninguém vê, no secreto, o Senhor recompensa em público. É o tempo de silêncio para alguns de nós. É o tempo de esconderijo para alguns de nós. É o tempo de estar escondido, de crescer em oculto para alguns de nós. Mas vai chegar o tempo da evidência. Vai chegar o tempo da evidência. Deus estava fazendo o menino crescer em escondido. Ele foi criado por um sacerdote, por um pastor. O pastor o recebeu em sua casa, ali no templo do Senhor. Joiada junto com a sua esposa, criou um menino que ia ser rei. Eles sabiam que ele ia ser rei. Só quem sabe o destino que Deus tem para você pode ser seu pai espiritual. Paternidade espiritual não é para qualquer um. Por isso não é qualquer pessoa que deve colocar a mão na nossa cabeça. Paternidade espiritual é para quem pode ver aquilo que Deus tem na sua vida. Aleluia, Deus. Ele vai ser motivado por projeto de Deus na sua vida. Joiada recebeu ele no seu seio familiar e o ensinou a palavra do Senhor. Ministrou sobre ele. E aquela moça que o tomou e o escondeu, que viu seus irmãos morrerem nas mãos de Atalia, que viu a sua família morrer no meio do projeto de Deus, ela diz: esse aqui não morre. Aleluia. Esse aqui eu vou proteger. Glória a Esse aqui eu Deus. vou guardar. Esse aqui eu vou cuidar. Esse aqui eu vou alimentar. Atalia conseguiu matar a muitos outros, mas esse aqui não morre. Eu não sei se Deus pode levantar pessoas aqui nessa noite assim. Oh, aleluia. Além do pastor dessa igreja que possa abrir os braços e dizer: eu vou te albergar debaixo da minha sombra e você não morre. Glória Eu a vou cuidar de Deus. você e você não morre. Outros caíram, outros morreram, outros ficaram para trás. Mas você vai sentar no trono. Você vai viver o projeto. Você vai viver os sonhos de Deus. Aquilo que Deus projetou para você. Eu vejo que o teu lugar não é no templo. Mas dentro do templo você vai ser criado. Você vai ser alimentado. Você vai ser protegido. E você tem que sair do templo para o trono. É Deus. Aleluia. Tem gente querendo sair de casa para o trono. Tudo começa no templo. Buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Buscar as coisas que são de cima e não as de baixo, disse Paulo. Tudo começa no templo. Jovem, você quer ser bem sucedido nesse país? Te dou um conselho: começa no templo. Você quer ter uma boa família, um futuro seguro? Começa no templo. Você quer aprender a administrar os teus recursos lá fora? Começa no templo. Você quer aprender a servir a outros lá fora? Começa no templo. Você quer ser um grande pastor, um missionário amanhã? Começa no templo. Tudo começa aqui no templo, neste lugar. Aleluia, Não é uma questão de promover aqui uma motivação para você vir ao culto. A palavra está dizendo que você cresce escondido no templo. Que você é guardado no templo, é preparado no templo, é preservado no templo, é livrado, é protegido no templo. É nesse lugar que Deus faz com que o projeto dele seja cumprido na sua vida. Foi livrado, cresceu, foi alimentado. E o sacerdote podia dizer: já livramos, já cuidamos, então vamos apresentá-lo agora. Tudo tem um tempo certo. Quando foi o ano 7º, o ano da perfeição, o ano das coisas plenas, das coisas completas, era o tempo de Deus de tirar o menino do esconderijo. Era o tempo de Deus de tirar o menino do templo e levá-lo ao trono. Ela estava do lado de fora promovendo o seu reinado. Ela construía altares de Baal na cidade toda, em vários lugares. Ela estava estabelecendo adoração a Satanás. Ela estava, segundo os olhos dos homens, ela estava prosperando, ela estava avançando. Como é que pode que a Atalia está prosperando no seu reinado? Ela botou a coroa ela mesma na sua cabeça e sentou ela mesma no trono. Parece que ela está vencendo. Parece que ela é soberana. Parece que Deus não vê. Parece que Deus não impede o negócio. Como é que pode que o diabo parece que está prosperando? Só parece.
Tem alguém que está crescendo em oculto. Aleluia. Tem alguém que está sendo protegido em oculto. Glória a Tem alguém que Deus. está sendo alimentado e preparado em oculto. Aleluia. Tem alguém que está sendo direcionado em oculto. Aleluia. Que vai surpreender a Thalia. Glória a Deus. Se alguém usurpou tomar a direção das coisas, no trabalho, na família ou na igreja, e essa coroa não era dela, Deus é especialista em dizer: você não pode usurpar o que eu planejei. Eu vou tirar a coroa da cabeça de Atalia e colocar a coroa na cabeça de Joás. Aleluia. Glória Eu a achei, me Deus. emocionei quando eu fui estudar isso aqui. Porque eu imaginei um menino de 7 anos de idade. O sacerdote diz: é o tempo. Chegou o tempo de Deus, é agora. Ele chama os soldados para se comprometerem em protegê-lo. O centurião e os soldados disseram: olha, metam a mão na espada e não deixa ninguém chegar perto do menino. Deus precisa de soldados para defenderem quem é da linhagem real. Aleluia. Deus precisa de jovens soldados que metam a mão na espada para defender o jovem da igreja. Deus precisa de obreiros soldados que defendam o pastor e o ministério e a sua família. Deus precisa disso. Eu quero dizer, vou dar uma notícia para Satanás e para quem quer ouvir. Eu sei ser escondido e eu sei ser soldado. A Bíblia diz que Jonatas subiu um monte pelejando e nas suas costas os inimigos o atacavam, mas o seu escudeiro defendia suas costas. Aleluia. Glória a Deus. Porque você pode ser muito bom na frente da batalha, mas o inimigo é covarde. Ele vem pela retaguarda. Ele procura o mais fraco. Ele quer matar o mais débil. A Thalia veio justamente na tribo do louvor, a tribo de Judá. E ela veio matar as crianças de onde o louvor é perfeito. É por isso que o inimigo não gosta do louvor. É por isso que o diabo quer exterminar os que foram chamados para o louvor. Os que foram preparados para o louvor. Aqueles que foram destinados para o louvor. Dessa tribo viria Jesus. O diabo queria usá-la para impedir que Jesus viesse ao mundo. Operando Deus. É, Quem papai. impedirá? Oh, glória. Operando Deus nesse ministério, quem impedirá? Operando Deus nessa juventude, quem impedirá? Operando Deus nesse ministério de louvor, quem impedirá? Operando Deus na sua vida, quem impedirá? A Thalia vai se surpreender com o que Deus vai fazer nesses dias. Alguém achava que você estava morto, que você estava morta, mas você estava crescendo em oculto. Deus estava te preparando, Deus estava te alimentando, Deus estava te protegendo. E na hora certa você vai assumir o teu lugar. E uma pessoa que está do teu lado, você vai assumir o teu lugar. Não, mas diga com autoridade, eu quero ver os jovens. Você vai assumir o teu lugar em Deus. É Deus. Aleluia. Não existe um vazio de poder. Existe um poder preparado por determinado tempo. A Bíblia diz que ela fazia a sua ruaça enquanto o menino crescia. No 7º ano, o sacerdote o apresenta. E 3 coisas acontecem aqui, eu quero fechar a mensagem. 2 de Reis, capítulo 11, no versículo 12. Olha o que acontece. Eu me emocionei porque um sacerdote toma um menino de 7 anos. Vestido de rei. O bota diante de todos. Todo mundo pensou que ele estava morto. E Deus toma um menino e coloca ele do lado da coluna, como dizia a palavra de Deus. E o sacerdote diz: chegou o tempo, soldados defendam, ninguém vai impedir. Todo mundo com a espada na mão, ninguém vai impedir o que Deus tem na vida desse menino. Você tem espada? Sabe o que Deus falou comigo hoje? Deus falou comigo profundo hoje. Ele disse: você tem que ter coração de servo e mentalidade de rei. E como? Você tem que ter coração de cordeiro e mentalidade de leão. Porque eu sou cordeiro, mas também sou leão. E tem hora que a gente não vai usar o cajado, a gente vai usar a espada.
Tem hora que você tem que desembaiar a espada para proteger o rei. Tem hora que você tem que desembaiar a espada para proteger o teu próprio filho. Ou os teus próprios filhos. Tem hora que você tem que desembaiar a espada para proteger o teu matrimônio. Você tem que desembaiar a espada para proteger a tua santidade, a tua vida com Deus, o teu projeto de vida com Deus. É o momento de desembaiar a espada. E o sacerdote fez sair o filho do rei. A criança, pastor. Primeiro ele colocou a coroa na sua cabeça. Eu fiquei imaginando a cara de Atalia ao ver o menino com a coroa legítima na sua cabeça. Porque bronze não é ouro. O inimigo pode fazer parecer que bronze é ouro. A estátua da liberdade é de bronze, mas é verde. Porque bronze não é ouro. Quando a verdade se levanta, a mentira tem que sair do trono. Aleluia, Deus! Quando chega quem é legítimo, ele não precisa ter 18 anos de idade. Ele é e acabou. O rei colocou a coroa na sua cabeça. Ele foi honrado no devido tempo. Vou profetizar o que Deus mandou falar aqui. Aqueles que foram preservados, que foram livrados da mão de Atalia e que estão escondidos no templo, vão ser honrados com coroa. Aleluia. É tempo de Deus honrar quem ficou escondido dentro do templo. É tempo de Deus honrar quem permaneceu com juramento, com pacto, com aliança dentro do templo. Aleluia, É tempo de Deus honrar com coroa na cabeça a quem foi fiel enquanto outros foram infiéis. A quem permaneceu de pé enquanto outros se prostraram e caíram. A quem seguiu adiante enquanto outros retrocederam. É tempo de Deus colocar coroas na cabeça. Eu não sei se você sabe que é com você esse negócio, mas Deus honra a quem honra a Ele. Deus honra a quem honra a Ele. Eu estava escutando a pastora pregar aqui. Deus honra a quem honra a Ele. Ele disse em 1 Samuel 2,30: eu honro os que me honram, e os que me desprezam serão desprezados. Aqueles que merecem honra receberão coroa na casa de Deus, para a glória do Senhor. Tempo de honra. Aleluia. É tempo de honra. Desde que eu comecei a pregar, eu estou com vontade de chorar. É tempo de honra. E por que colocar na frente de todo mundo? Não podia entregar a coroa dentro do templo? É porque as pessoas têm que ver. Todo mundo tem que testificar. Porque todo mundo vai gritar: viva o rei. Todo mundo vai dar glória a Deus pelo processo e pelo testemunho. Gente que vai ser edificado por aquilo que você passou enquanto ninguém estava vendo. Pôs-lhe a coroa sobre a cabeça. Segundo, entregou a cópia do documento da aliança. Aleluia. Aleluia. Entregou-lhe a cópia do documento da aliança. Aleluia. A palavra de Deus. Glória a Deus. O sacerdote estava dizendo o seguinte: meu filho, você tem só 7 anos, mas você é rei. Glória a Tem todo Deus. o futuro pela sua frente. Mas o caminho é esse aqui. Aleluia. Você que terá que tomar muitas decisões no seu caminho. Haverão coisas para impedir você de cumprir o propósito de Deus, assim como aconteceu com seu pai, assim como aconteceu com a sua família, assim como aconteceu com todos os reis que caíram e todos aqueles que morreram. Mas essa palavra vai te guardar. Glória a Deus. Essa palavra Aleluia. vai te santificar. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando segundo a palavra de Deus. Aleluia. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a sua palavra. Essa palavra vai te santificar. Essa palavra vai te preservar. Essa palavra vai te dizer sim ou não. Essa palavra vai te mostrar o que é de Deus e o que é do diabo. Essa palavra vai fortalecer você e te dar autoridade. O diabo pode vencer quem fala língua estranha, quem tem visão e revelação. O diabo pode vencer quem tem vestidão. O diabo pode vencer quem tem gravata interna, mas ele não pode vencer quem anda com a palavra. A Thalia não pode com essa aliança. Aleluia. Ela não pode com isso aqui. Ela pode profetizar e enganar muita gente, mas isso aqui é aliança. Em Aleluia. segundo lugar, ele disse: eu te honro, mas você tem uma responsabilidade.
Para cada honra há um compromisso. Eu te dou um privilégio, te honro publicamente, mas tome muito cuidado. Guarda o que tu tens, para que ninguém tome a sua coroa. Essa aliança é para você. E em terceiro lugar, imediatamente, proclamaram um rei e derramou azeite, ungiu a sua cabeça. Primeiro coroa, depois aliança, depois azeite. Fique de pé, por favor. O ato de ungir é um ato simbólico. Moisés ungiu os utensílios do templo. Deus mandou o profeta ungir o rei Davi. No Novo Testamento, Tiago diz: está alguém entre vós enfermo? Chame os presbíteros da igreja. Estes podem impor as mãos e ungir com óleo. O azeite é símbolo do Espírito Santo e ungir significa derramar sobre. A promessa de Joel diz: derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E esse azeite consagra, esse azeite separa, esse azeite dedica, esse azeite santifica. Ele não capacita somente, ele santifica. Então ele estava sendo dedicado publicamente e santificado, separado somente para o uso do Senhor. Eu queria estender o convite agora. Nós estamos numa noite de libertação. E a Bíblia diz que o jugo será despedaçado. Aleluia. Por causa da unção. Aleluia. Há uma unção que quebra jugos. Aleluia. Há uma unção que desfaz obras de bruxaria, palavras de maldição. Deus, aleluia. Há uma unção que quebra o domínio do espírito da morte, do espírito de depressão, do espírito de loucura, do espírito de mentira, do espírito de prostituição, do espírito de adultério. Há um espírito que acaba, há uma unção que acaba com esse espírito da morte. E eu quero ministrar aqui, com a liberdade que me dá o pastor. Aleluia. Deus vai mostrar para o que você foi escondido. Você foi escondido, preservado, para receber coroa, sim. Mas também para andar conforme a aliança. A palavra. E hoje você precisa ser ungido. Assim como disseram, Davi matou 10.000, disseram para Joás: viva o rei. Aleluia. Você será ungido aqui. E lá fora alguém vai dizer: ele está vivo. Glória a Deus. Satanás pensava que ele ia estar morto, que ela ia estar morta, mas ela está viva. Pode ser você uma criança, um jovem, um adulto, um solteiro, um casado. Você é linhagem real, sacerdócio. Aleluia. Glória a Deus. E Deus preservou você. Não só do Covid. Deus preservou você das mãos de Atalia. Dos projetos de morte espiritual. Porque depois do templo, você vai chegar no trono. Se há alguém aqui que precisa reconhecer Jesus no altar como Senhor e Salvador, esse é o primeiro convite que eu quero fazer. Se há alguém que precisa reconhecer Jesus diante dos homens, confessá-lo diante dos homens, eu quero convidar você aqui no altar agora. O altar está aberto para você. Sai de onde você está e vem aqui no altar. Você vai entender por que você foi livrado da morte no ventre da mãe, na mão do médico, naquela cirurgia, naquele acidente, na sua criação. A minha cabeça é cheia de cicatrizes. Eu fui filho único, depois eu fui primogênito. E minha mãe contava as histórias. Era cair de árvore, caía com a cabeça numa árvore. Uma vez tomei todos os remédios, que eu era muito tranquilo, sabe? Uma vez minha tia deixou numa bolsa assim os remédios dela de Lexotano, não sei, tano, tudo latano. E eu peguei aquilo tudo e tomei. Caí com a cabeça naquele mármore que dividia a porta. Me levaram para o hospital, fiquei em coma. O médico disse: ele tem um câncer no cérebro. Minha mãe disse: não tem nada. Ele é de Deus. Aleluia. Ele queria abrir minha cabeça para tirar um câncer que não existia. Fizeram lavagem.
Eu saí do coma. Minha mãe queria que eu fosse médico, mas Deus me fez pastor. É, papai. Aleluia. Até ali eu não consigo me matar. Aleluia. Glória a Pode ser Deus. que você esteja aqui e não está entendendo o projeto de Deus para a sua vida. Por que Deus disse não tantas vezes? Por que Ele teve que te colocar você sozinho no templo do Senhor? Sozinha no templo do Senhor. Nosso coração agita. Há um propósito maior. E vai chegar o teu tempo. Sai de onde você está e vem ao altar. Eu quero dar para você agora. Em nome de Jesus. Vem depressa. Eu tenho que orar por alguém. Glória a Deus. Eu posso louvar o Senhor com hino, pastor? Marlon, você tem Sobre as Águas aí, em playback? Eu não canto tão bonito como... Ai, meu Deus, tem misericórdia. Não dá não. Mas eu vou chegar. Enquanto eu vou aqui adorar o Senhor, vem depressa. É noite.